Graça e paz, glória a Deus. A leitura bíblica diária de hoje, 8 de julho de 2024, encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1, e versículos 1 e 2. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malão e Quilão, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos algo que a princípio são fatos, muitas fatalidades ocorreram, muitas tragédias, porque Noemi perdeu seu esposo Elimeleque e perdeu também os seus 2 filhos. Embora seus filhos haviam se casado e ela tinha 2 companheiras, uma chamava Orfa e a outra Ruth, e Noemi resolveu voltar para sua terra de origem, para Belém, e ela teve uma surpresa agradável, a qual Ruth se declarou para Noemi, dizendo que onde ela fosse, ela não arredaria o pé da presença de Noemi, estaria com ela para poder ajudá-la. E o Deus a qual Noemi servia, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, também seria o Deus de Ruth. Então nós vemos aqui uma declaração de amizade, de amor, de compaixão desta mulher chamada Ruth, a qual procedeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus é o Deus maravilhoso, o Deus que governa este mundo e o Deus que cuida da família. Parecia que a família estava destruída, que a posteridade estava comprometida, mas Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus que recebeu Ruth como serva, porque ela se declarou para Deus, ela disse que o Deus de Noemi seria o Deus dela, e ela serviu a Deus com fidelidade e foi fiel aos princípios da família, aos princípios da hereditariedade, e ali tudo que Noemi orientou para que Ruth fizesse, Ruth obedeceu a Noemi, depois que elas voltaram para Belém. E ali nós vemos a mão poderosa de Deus agindo nessa família e preparando o caminho para Noemi, para Ruth, para elas serem amparadas perante a sociedade. E também nós vemos o agir, a provisão de Deus. Quando nós pensamos que Deus ele está em silêncio, é que Deus está trabalhando. Deus ele trabalha 24 horas em nosso favor. Eu preciso ter fé, eu preciso crer que Deus está no controle deste mundo, que Deus ele é o nosso Senhor e nosso Deus, nosso Salvador e nosso provedor. Deus, ele é o nosso Senhor e só Ele devemos adorá-lo. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E nós vemos essa atitude de Noemi, de Ruth, na verdade, servindo a sua sogra, e ali Deus honrou esta mulher chamada Ruth, a qual dela ela pôde casar-se e gerar um filho chamado Obed-edom, e através de Obed-edom veio Jessé, e Jessé veio Davi, e de Davi veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós adoramos, a qual nós declaramos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então aqui nós vemos uma situação difícil para essa família e as coisas acontecendo tudo de uma maneira que aos olhos humanos, à vista parecia algo que ia terminar como somente tragédia atrás de tragédia, mas Deus ele vira o cativeiro, Deus transforma. Deus é o Deus maravilhoso, que transforma maldição em bendição. Esse é o Deus a qual nós servimos, esse é o Deus a qual nós glorificamos
e contamos os feitos grandiosos que Deus tem realizado nas nossas vidas, na vida daquele que é fiel e temente a Ele. Então nós aprendemos com esta passagem da Bíblia, quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vemos Deus agindo e Deus operando. O Deus das impossibilidades é o Deus a qual nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, hoje e para todos sempre. Amém.